Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Trincheira Final, um canal direcionado a ajudar você a entender a geopolítica e também os governos mundiais e tudo o que está acontecendo por uma visão bíblica e escatológica, não visando religião ou denominações, mas sim de uma maneira verdadeira e que você possa entender claramente. Você deve estar acompanhando as tensões e até mesmo as notícias que são dadas acerca de Irã, Israel e outras potências. Quando olhamos para a geopolítica no momento em que vivemos, ficamos, de certa forma, ficamos assustados com notícias, com atrocidades, com toda essa confusão que acontece não só nesses países, mas também na cabeça de quem assiste essas coisas. Para aqueles que são ateus, com certeza vamos fazer um episódio especial olhando o que está acontecendo. Mas para a maioria das pessoas que são religiosos, elas enxergam as coisas de uma maneira diferente, elas veem de uma maneira diferente. Lembrando que cada religião tem sua opinião acerca do fim do mundo, acerca do fim das coisas e o porquê dessas guerras. Quando olhamos para Israel, algumas pessoas também se perguntam e se questionam por que Israel ataca, por que Israel faz isso. Mas nós precisamos entender que Israel, quase exterminado na Segunda Guerra Mundial, agora ele com todas as forças não irá permitir que nenhum país ou nenhuma nação, nenhuma potência varra eles do planeta Terra. Então a ideia sempre de Israel é atacar primeiro. Essa seria uma lógica olhando de uma maneira superficial. Mas de uma maneira bíblica e teológica, nós podemos entender que Israel é o termômetro para as coisas que vão e que estão acontecendo. Nós temos algumas informações na Bíblia que nos trazem acerca do fim dos tempos uma grande verdade, que no fim dos tempos Israel faria um acordo e no começo desse acordo algo muito terrível aconteceria. No decorrer dos episódios nós vamos entender que acordo é esse. Mas basicamente, no fim dos tempos, no fim de tudo, Israel faria um acordo terrível com alguém. E a partir deste momento, nós teríamos uma devastação como nunca vista antes, uma perseguição como nunca antes. Nesse contexto bíblico, nesse momento geopolítico que vivemos, entendemos que Israel e Irã são duas peças-chave para que o grande fim de tudo e todas as coisas aconteçam. Para esclarecer dúvidas acerca de coisas que estão acontecendo, ou aqueles que acham que sinais estão se mostrando, permita-me trazer para você um contexto e uma conclusão baseada nesses dois países. O grande fim acontece no momento em que Israel assina um acordo com um homem ou alguém muito poderoso. A Bíblia descreve ele como o anticristo, o profeta Daniel no Antigo Testamento, preso na Babilônia. Ele recebe a revelação de Gabriel de que seria alguém com quem Israel faria um acordo de 7 anos. Mas como fazer um acordo com alguém que você não conhece? Provavelmente esse alguém fará por você algo que ninguém fez. Algo que talvez você esteja ansiando muito. E o que é que Israel está ansiando muito? O que Israel está tentando e quer muito? É muito simples de responder. O que Israel mais anseia e deseja do que terras e o próprio Messias
Israel anseia pela reconstrução do templo, pois acredita-se que já estão com todas as suas vestimentas prontas, animais, enfim, tudo que envolve todo o ritual do sacrifício que era feito no templo antigo. Mas Israel não pode construir esse templo. Por que Israel não pode reconstruir o templo? Porque o lugar onde Salomão construiu o templo está localizado hoje em Israel. E o que há neste terreno? Porque Israel não pode construir o seu templo neste terreno? É muito simples. Porque nesse terreno está localizado o Domo da Rocha. Nesse terreno está localizado um dos símbolos mais fortes, do islamismo. Então é impossível mexer naquele lugar. Mas a grande questão é, e se alguém desse uma ordem para essa reconstrução? E se alguém dominasse, por exemplo, o Irã, que é um dos maiores inimigos e talvez seria o maior contrário à destruição do Domo da Rocha, E se alguém dominasse o Irã, fizesse alguma coisa lá, colocasse como fizeram no Iraque, por exemplo, e chegasse para Israel e dissesse, bom, esse terreno é de vocês mesmos, já faz um bom tempo, enfim, podem derrubar essas construções que tem aí e podem fazer, então, o templo de vocês que vocês sempre tiveram. Você consegue imaginar, você que me escuta, se alguém conseguisse fazer isso? O que essa pessoa seria para Israel? Alguém que conseguiu devolver o terreno para a reconstrução do templo, algo tão importante para os judeus? Sim, esse cara seria um herói. E por que não dizer, esse cara seria o Messias tão esperado. Então toda essa guerra que a gente vê acerca de Irã e Israel é profundamente ligada à necessidade dessa reconstrução do templo. Mas como vai se reconstruir um templo se no terreno da reconstrução do templo existe uma construção que pertence à religião do Irã? O único jeito é fazendo com que o próprio Irã concorde com essa demolição desse Domo da Rocha e seja devolvido para os judeus. Ou seja, alguém precisa dominar o Irã, precisa se estabelecer no Irã e precisa dizer pelo Irã que pode destruir o Domo da Rocha e o terreno pode ser devolvido para os judeus. Então, quando a gente vê americanos entrando nessa guerra, a gente já começa a olhar de uma maneira diferente. Será que o fim está chegando? Será os Estados Unidos que vão dominar o Irã? Será que são os americanos que vão entrar no Irã, como fizeram no Iraque, vão colocar ordem no que precisa ser colocado? E uma das prioridades será convencer o povo da religião islâmica que aquilo é dos judeus, e conseguindo convencer isso, conseguindo fazer isso, então é devolvido para os judeus o terreno e os judeus começam a reconstrução do templo. Vou repetir, já pensou como seria tratado essa pessoa que conseguisse esse feito? Como os judeus enxergariam o homem que devolveria para Israel a reconstrução do templo? Será esse o Messias aguardado pelos judeus? Será esse o anticristo aguardado pelos cristãos? Nós ainda não sabemos. Mas tudo nos leva a crer que sim. Tudo está acontecendo por um motivo. Tudo vai terminar também por um motivo. Um abraço, fique com Deus, reflita no que foi falado, deixe seu comentário aqui embaixo, ative o sininho e não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo, compartilhe e não se esqueça de comentar o que você achou. Estamos com você,
Deus abençoe todos vocês.